E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 26, 27, 28, 29 e um pedacinho do capítulo 30 de Segundas Crônicas. Nós hoje estamos fazendo 226 dias que começam os nossos planos de leitura da Bíblia. Se você não faz parte de nenhum outro plano de leitura ainda, quer participar de um, aconselho você a fazer parte desse, tá bom? Se você quiser. Se você não quiser, amém. Glória a Deus pela sua vida. Então, como sempre, a gente vai orar para a gente iniciar a nossa leitura diária de hoje. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de poder ler a Tua Palavra, de poder meditar nela, de poder estudar ela. Em nome de Jesus, Senhor. Dai-nos sabedoria e graça para aprender. Dai-nos sabedoria e graça para compreender a Tua Palavra. É o pedido que te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, bora lá, pessoal. Ontem a gente encerrou a nossa leitura diária no versículo 5 do capítulo 26. Hoje a gente vai começar no versículo 6 do capítulo 26, que é a continuação do título Uzias governa em Judá. Versículo 6 do capítulo 26. Uzias declarou guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate, Jabine e Asdod. Ele construiu novas cidades na região de Asdod e em outras partes da Filístia. Deus o ajudou nas guerras contra os filisteus, nas batalhas contra os árabes de Gur e nas guerras contra os meunitas. Os meunitas lhe pagavam tributo anual e sua fama se espalhou até o Egito, pois ele havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu fortalezas no deserto e cavou muitas cisternas, pois tinha grandes rebanhos nas colinas de Judá e na planície. Era um homem que amava a terra. Tinha muitos trabalhadores que cuidavam de seus campos e vinhedos, tanto nas colinas como nos vales férteis. Uzias tinha um exército de guerreiros bem treinados, prontos para ir à batalha, divididos em tropas. Esse exército havia sido convocado e organizado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias. Estavam sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. As tropas de guerreiros valentes eram comandadas por 2.600 chefes de famílias. O exército era formado por uma elite de 307.500 homens, preparados para ajudar o rei contra qualquer inimigo. Uzias providenciou para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e fundas de atirar pedras. Construiu sobre os muros de Jerusalém máquinas de guerra criadas por peritos. Elas atiravam flechas e lançavam grandes pedras das torres e dos cantos dos muros. Sua fama se espalhou até lugares distantes, pois o Senhor o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 16, que tem o título O Pecado e o Castigo de Uzias. Versículo 16 do capítulo 26. Quando Uzias se tornou poderoso, também se encheu de orgulho, o que levou à ruína. Pecou contra o Senhor seu Deus, ao entrar no santuário do templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sacerdote Azarias foi atrás dele com outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens corajosos. Confrontaram o rei Uzias e disseram: Não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é tarefa somente dos sacerdotes, aos descendentes de Arão, consagrados para esse trabalho. Saia do santuário, pois você pecou. O Senhor Deus não o honrará. Uzias, que segurava o incensário, ficou indignado. Enquanto ele demonstrava sua raiva contra os sacerdotes diante de todo o altar de incenso no templo do Senhor, apareceu lepra em sua testa. Quando viram a lepra, o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes o expulsaram imediatamente do templo. O próprio rei se apressou em sair dali, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias ficou leproso até o dia de sua morte. Vivia isolado numa casa separada e havia sido excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus antepassados. Seu túmulo ficava num campo próximo que pertencia aos reis, pois o povo disse: era leproso. Seu filho Jotão foi seu sucessor. Amém, meus irmãos. No versículo 23, nós terminamos o capítulo 26 de 2 Crônicas.
Agora a gente vai para o capítulo 27, que tem o título Jotão reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 27. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Sua mãe se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Jotão fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias, mas não cometeu o pecado de entrar no templo do Senhor. Mesmo assim, o povo continuou com suas práticas perversas. Jotão construiu a porta superior do templo do Senhor. Também realizou trabalhos extensos de reparo no muro, sobre o monte Ofel. Construiu cidades na região montanhosa de Judá e edificou fortalezas e torres nos bosques. Guerreou contra os amonitas e os derrotou. Durante os 3 anos seguintes, recebeu deles um tributo anual de 3.500 quilos de prata, 10.000 cestos grandes de trigo e 10.000 cestos grandes de cevada. O rei Jotão se tornou poderoso porque teve cuidado de viver em obediência ao Senhor seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão, incluindo suas guerras e outras atividades, estão registrados no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Quando Jotão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acaz foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos, no versículo 9 nós terminamos o capítulo 27. Agora a gente vai para o capítulo 28, que tem o título Acaz reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 28. Acaz tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário de seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez ídolos de metal para adorar Baal, queimou incenso no vale de Ben-Hinnom e chegou a sacrificar os próprios filhos no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos santuários idólatras, nos montes e debaixo de toda árvore verdejante. Por isso o Senhor seu Deus entregou Acaz nas mãos do rei da Síria, que o derrotou e levou muitos de seu povo para o exílio em Damasco. Também o entregou nas mãos do rei de Israel, que derrotou Acaz e matou muitos de seus soldados. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 soldados de Judá, todos guerreiros experientes, pois haviam abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Então Zicri, um guerreiro de Efraim, matou Maazeias, filho do rei, Azricão, oficial encarregado do palácio do rei, e Eucana, o segundo no comando depois do rei. Os soldados de Israel capturaram 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de despojos que levaram para Samaria. Oded, profeta do Senhor, estava em Samaria quando o exército de Israel voltou. Saiu ao encontro deles e lhes disse: O Senhor, Deus de seus antepassados, estava irado com Judá e o entregou em suas mãos, mas vocês foram longe demais e os mataram com fúria que chegou até os céus. Agora pretendem escravizar esse povo de Judá e de Jerusalém. E quanto a seus próprios pecados contra o Senhor seu Deus? Ouçam-me e mandem de volta esses prisioneiros que vocês capturaram, pois são seus parentes. Tenham cuidado, pois a ira ardente do Senhor se voltou contra vocês. Então alguns dos líderes de Israel, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salom, e Amasa, filho de Adlai, confrontaram os homens que voltaram da batalha. Não traga os prisioneiros para cá, disseram. Se o fizeres, aumentaremos nossos pecados e nossa culpa diante do Senhor. Nossa culpa já é grande, e a ira ardente do Senhor se voltou contra Israel. Então os guerreiros libertaram os prisioneiros e colocaram os despojos diante dos líderes do povo. Os 4 homens já mencionados por nome vieram à frente e deram roupas dos despojos aos presos que estavam nus. Vestiram-nos, deram-lhes sandálias, providenciaram comida e bebida para eles e aplicaram bálsamo sobre seus ferimentos. Puseram sobre os jumentos aqueles que estavam fracos e levaram todos os prisioneiros de volta para seu povo em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 16, que tem o título Acaz fecha o templo. Versículo 16 do capítulo 28. Nessa época, o rei Acaz pediu ajuda ao rei da Assíria.
Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Negueb. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aiajalon e Jaderote, além de Socó, Timna e Gizom, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acaz, rei de Judá, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel ao Senhor. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, atacou Acaz em vez de ajudá-lo. Acaz tomou objetos de valor do templo do Senhor, do palácio real e das casas de seus oficiais e os entregou ao rei da Assíria como tributo, mas nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel ao Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado. Pois disse: visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também me ajudarão se eu lhes oferecer sacrifícios. Em vez disso, porém, eles foram a causa de sua ruína e da ruína de todo o Judá. Acaz pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali, e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá, para queimar incenso a outros deuses. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Acaz e tudo o que ele fez, do início ao fim, estão registrados no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Acaz morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Jerusalém, mas não no cemitério dos reis de Judá. Seu filho Ezequias foi seu sucessor. Pronto, meus irmãos. A gente terminou aqui no versículo 27 o capítulo 29. Agora a gente vai para o capítulo 29, que tem o título Ezequias reina em Judá. Versículo 1 do capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Pronto, meus irmãos. Agora a gente vai para o versículo 3, que tem o título Ezequias reabre o templo. Versículo 3 do capítulo 29. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele. Purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação. Deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocausto no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada, e nossos filhos e filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhes queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram, no clã de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Alelel. Do clã de Gerson, Joar, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Sirrim e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Geduntum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas, e todos se purificaram. Em seguida, começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo, e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron. Começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês, e em 8 dias haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias.
Agora a gente vai para o versículo 16, melhor, para o versículo 18, que tem o título A Dedicação do Templo. Versículo 18 do capítulo 29. Então os israelitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora, quando foi infiel e fechou a porta do templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocausto, e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram no altar. Em seguida abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo o Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo o Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi, por meio de Gade, vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi, e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: Agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como holocausto. Também trouxeram 600 bois e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído, e mais sacerdotes fossem purificados. Pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam, e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Pronto, meus irmãos, no versículo 36 nós terminamos o capítulo 29. Agora a gente vai para o capítulo 30, que tem o título Preparativos para a Páscoa. Versículo 1 do capítulo 30. O rei Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e escreveu cartas para o povo de Efraim e Manassés. Convidou todos a virem ao templo do Senhor em Jerusalém, para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa um mês depois da data estabelecida. Não conseguiram celebrá-la na data prescrita, porque não havia como purificar sacerdotes em número suficiente até esse dia, e o povo ainda não tinha se reunido em Jerusalém. Esse plano para celebrar a Páscoa pareceu bom ao rei e a toda a comunidade. Assim fizeram uma proclamação em todo Israel, desde Berseba ao sul até Dan ao norte, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Fazia tempo que essa festa não era celebrada por um grande número de pessoas, como a lei exigia. Por ordem do rei, mensageiros foram enviados a todo Israel e Judá. Levavam cartas que diziam: Ó israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel,
para que ele se volte para nós, os poucos que sobrevivemos à conquista pelos reis assírios. Não sejam como seus antepassados e parentes que foram infiéis ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e se tornem objetos de desprezo, como vocês mesmos podem ver. Não sejam teimosos, como eles foram, mas submetam-se ao Senhor. Venham a este templo que ele consagrou para sempre. Adorem o Senhor seu Deus para que sua ira ardente se desvie de vocês. Pois se voltarem para o Senhor, seus parentes e seus filhos serão tratados com bondade por aqueles que o capturaram e voltaram a esta terra. Pois o Senhor meu Deus é cheio de graça e compaixão. Não os rejeitará se voltarem para ele. Amém, meus irmãos. Terminamos aí no versículo 9 a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente continua aí o capítulo 30 e dá continuidade ao livro de 2 Crônicas, tá bom? Mas por hoje a gente termina. Então, meus irmãos, como sempre, eu desejo um ótimo dia para vocês, que o Senhor vai abençoar cada vez mais a vida de vocês, dando graça, sabedoria, saúde e tudo mais, tá bom? Então, que a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor permitir, tá certo? Tchau, valeu, a paz do Senhor.